Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira. Desejo a todos uma linda semana, cheia de realidades, vitoriosa. Que todos tenham uma semana de realidade. Tudo que você desejar fazer, que você alcance vitória em todos os seus problemas, é o que eu desejo. A você que nesse momento caiu por acaso nesse canal, voltando à caverna. Eu desejo tudo de bom para você. Que tenha uma semana linda. Você e sua família, seus familiares, seus vizinhos e seus colegas. Eu estou começando essa semana, gente, fazendo esse vídeo. Eu me baseei em alguns comentários. E o canal Voltando à Caverna tem alguns vídeos que tem uma boa visualização. Tem outros que não tanto. Mas pelo menos tem um pouco de visualização. Isso é muito bom. Muito bom. Mas eu queria te pedir um favor, se fosse possível, né? Você que agora, por acaso, entrou no YouTube, né? E caiu nesse canal, Voltando à Caverna. Quem sabe? Dá um like pra mim, gente. Se inscreve no canal. Faz um comentário. Me ajude se for possível. Eu preciso de ajuda para ampliar esse canal, para alcançar a mais vida. Voltando à caverna, porque eu saí de lá e deixei muitas pessoas lá. E difícil de sair, porque eles estão acorrentados por um tipo de corrente que só ele sabe sair, só ele, se ele quiser sair. Mas estão com a mente cauterizada. E a mente cauterizada é como um corpo anestesiado, anestesia geral. Você faz o que quer do corpo, porque você está anestesiado. E a religião, a fé, a Bíblia, o sistema religioso, escraviza, anestesia a mente. Eu fiquei por muitos anos escravizado. E eu terei uma noção, gente. Uma criança, quando ela, os primeiros passos, as primeiras coisas que ela começa a aprender, as primeiras palavras, né? Aquilo parece que vai colando no cérebro dela. Aquilo que se ela aprender uma coisa errada, gente, para tirar é difícil. E eu estou me baseando eu. Eu. Eu fiz um comentário no vídeo anterior e eu citei um trecho lá e fui muito criticado por esse trecho. Muito criticado, vou chegar nesse assunto. Mas eu dando continuidade na visão, no desenvolvimento da criança, eu me lembro, foi difícil eu sair, viu, gente? Foi difícil. Foi difícil. Eu tinha mais de 50 anos na igreja. Todos os cargos que tem na igreja, eu já assumi. Ministério da igreja. Todos. Eu acho que não todos, né? Mas uma boa parte. Eu fui santo cristão, chama-se Coroinha, servi aos pais na igreja de Santo Antônio, em uma usina, a usina Tiúma, no município de São Lourenço da Mata. Fui santo cristão ali com o padre Humberto e o padre Antônio, em 1960. Em 1959 eu já estava lá. Em 58 nós chegamos na usina. Em 59 eu fui santo cristão, servi aos padres, que eu chamo Coroinha. Estudei no colégio de freiras. E a coisa que mais me chamou a atenção, que eu vou mostrar isso para vocês, presta atenção nisso. A igreja Santo Antônio, ali em São Lourenço da Mata, que fica na margem da estrada ali, da avenida, em 1959, eu fiz a primeira comunhão
A primeira comunhão foi primeira comunhão lá nessa igreja. E quando você entra na igreja, as igrejas sempre têm isso. Eu não sei se hoje ainda está, mas sempre não é igreja católica, mas hoje mudou muito, né? Hoje não está como antes. Mas assim que você entra na igreja, do seu lado direito, você vai encontrar uns desenhos, umas fotos, uns quadros. Uns quadros assim. Você entra e vai ver. De início, Jesus numa manjedoura, os magos, presépios, né? Os bois deitados, os magos, as estrelas, seguindo ao nascimento, da continuidade. Depois ele crescendo, ele pregando, depois ele preso, depois ele apanhando, depois ele carregando a cruz, e depois o outro ele crucificado, né? Depois o outro quando ele ressuscita e tal, e tal. E aquilo ficou na minha mente. Você vai vendo o sofrimento e tal. E quando vem o catecismo, o resumo que a Bíblia está, que olha, o sofrimento por você. Era você que tinha que sofrer isso, mas ele sofreu por você. Ele para te resgatar do inferno, para te levar. Por aí que você estiver. E aquilo fica na mente. Ficou na minha mente o Weissler. A minha ansiedade era ser padre. Eu estudava. No colégio de feira nós fazíamos prova de religião. Antigamente fazia prova de religião. Em modesta parte, não é bom a gente orar para a gente. Nunca tirei um 9, só tirava 10. Que era a ansiedade de estudar para padre. Eu não vou contar essa história não, a história me machucou muito. Me trouxe muita revolta. Eu não quero dar continuidade a essa história. Outro dia, talvez, nós podemos dar essa continuidade que me trouxe tanta revolta. Mas vamos deixar para lá. Então eu tenho uma trajetória na religião. Eu tenho um estudo sobre a Bíblia. A primeira pessoa a me falar da Bíblia foi meu pai. Tanto que ele colocou o nome dos filhos tudo em letra J. É João, Jonas, Josia, Josabel, Josiane. Então, o meu pai, as primeiras histórias bíblicas que eu vi foi meu pai, que foi a de Jonas. Eu tenho o meu irmão após eu, que é depois de minha irmã, o Jonas. Então, o meu pai colocou o nome dele baseado no livro bíblico. Entendeu? Então, eu tenho uma trajetória. E quando eu resolvi fazer esse canal, porque eu me libertei de tanto engano, de tanta mentira. Me desculpe quando eu falo isso, isso começa, porque eu levei muitos anos, gente, no ministério de igreja. Muitos anos. Sofri. Lá no Recife, em Pernambuco, quantos domingos eu passei no sol quente de rachar o caneco, de torar o miolo, pregando, distribuindo folheto, construí igreja, esfolei minha mão construindo igreja. Para hoje ver a igreja no estado que está, me faz lembrar quando Jesus ensinando lá, montando o seu ministério. Ele começa a montar o seu ministério e tem uma frase que ele diz assim, olhando para os discípulos, vós sois o sal da terra. Toma cuidado, porque se o sal se tornar insípido, não salga mais, não tem mais jeito. Para nada mais presta. Joga fora. E hoje, como que está? Paulo anunciando, Paulo diz assim, desceu um anjo do céu e pregar um outro evangelho, além desse que seja amaldiçoado. Os caras abraçaram o teu evangelho. Que anarquia tem isso aí? Aí tudo bem.
Essa introdução, se você está gostando, dá like para mim, por favor. Me ajuda, deixa o canal crescer, rapaz. Não tenho certeza que vai ajudar alguém. Antes que eu tô quase indo. Tô quase partindo dessa vida para outra. A vida é tão gostosa. Eu não estou jogando toalha, não. Isso é normal. A Bíblia diz, passou de 75 e cansei de falar. Diga, você não crê na Bíblia? Então já passei disso aqui, estou bem longe já. Né? Mas tudo bem. Não estou jogando toalha. Porque enquanto aqui eu estiver, que a vida é tão rápida, passa rápido demais. Um dia desse, eu me lembro que eu estava ansioso para casar. Era ansioso para casar. Hoje sou bisavô. Mas foi rápido assim, ó. Foi rápido. Então a vida é passar rápido. Se você puder fazer hoje, faz hoje. Se não puder fazer o quê? Não vai fazer a lei do limite, não, você vai fazer besteira. Então, se não der para fazer hoje, faz amanhã. Entendeu? Mas vamos lá. Então dá um like aí, ajuda aí. E eu comecei a ver, gente, até onde está a igreja, abaixaram tudo. E dentro de uma crítica que eu fiz não, dentro de um assunto que eu mostrei no outro vídeo, olha gente, se torna pesado para quem está com a mente cauterizada. Você vai entender o lado, vai entender do seu jeito. Não é por isso que você vai criticar. Se uma pessoa não tem, que eu vou mandar a pessoa para o inferno. Porque você conversar com fanático é demais, viu? Ele não tem medida na lei. Primeira coisa é mandar você para os quintos do inferno. Primeira coisa. Mas vamos lá. Então eu fiz uma crítica, é o seguinte. Eu tive dentro desse contexto, porque hoje, gente, ontem não, sábado e domingo, ontem, né? Meu Deus, quanto eu vi, quantos crentes, quantos evangélicos clamando porque o Bolsonaro foi preso. Outro porque o Lula é índio. Os lulistas falam assim, mas o meu Lula foi preso e não chorou. E o Bolsonaro, mas meu Bolsonaro está sendo injustiçado. E ele vai morrer lá porque ele está doente. Oh, eu vi tudo isso, gente. Como esse pessoal está cauterizado. E eu fiz um comentário mostrando que ninguém se sentiu tão com a morte dos filhos das hebreias, dentro do plano que Deus criou para libertar os hebreus do Egito. Não vi ninguém se solidarizando com a morte daquelas crianças. Não vi nenhum, pastor. O que eu vi foi isso, porque Deus, quando quer, Ele mata. Quando Ele quer dar vida, Ele dá vida. Quando Ele tira a vida, tira a vida. E eu fiz um comentário. Eu dizia, esse Deus Bíblia, Ele só aparece depois da média feita. Por que não apareceu? Isso foi um ribuliço. Foi um ribuliço. E eu provei. No início, quando se cria uma religião, é dois irmãos fazendo cada um altar. Um faz o altar e Deus recebe. Diz que ele colocou lá e Deus mandou fogo, não é isso? Consumiu lá, aceitou. O outro fez e Deus voltou a pedir, Senhor, está aqui, aí Deus. Ele ficou furioso, chateado. O outro irmão, tá vendo? Meu Deus, é fogo, cara! Agora o teu! Quando eu vejo essas igrejas aí, essa competição de igreja, não tem? Você liga os canais de televisão, tem competição de uns caras, uns Zé Mané gritando por Deus deles, vem pra cá que você vai receber vitória. E é dinheiro, porque para pagar o canal de televisão, tirando de quem? Dos escravizados. Na fé, no medo.
Na ganância, porque muito tem ganância. Aí vou falar porque lá, né? Deus está dando. Né? Quando eu vejo isso, eu lembro do Caim, do Abel. Meu Deus é fogo, meu Deus é fogo, sai da frente, meu Deus quer. E quando eu vejo algumas igrejas caladinhas, quietinhas, eu falo que deve ser Caim. E o Caim ficou furioso. Quando Caim passava, o Abel. Ah! Ah! Meu Deus é fogo! Ah! Meu Deus não é igual! Abel ficou furioso. Vocês sabem da história? Vai lá, mata o irmão. Depois que ele mata o irmão, aí Deus aparece. Caim, por que fizesse isso? Caramba, por que não apareceu antes? Ô, meu filho, você fez isso aqui errado. Seu irmão aceitou, não fez isso não. Faça direito. Não, não era. O pai, por exemplo, o pai e a mãe poderiam chamar lá, meu filho, pai. Se preocupe, não, vou fazer direito, você está fazendo errado. O próprio Deus poderia, mas não aparece. Não aparece. Ele só vai aparecer depois que Caim matar Abel. Pá! E ele aparece. Caim. Porra, por que não falou antes? Oh, desculpa. E vários. E o que me chamou a atenção essa anarquia. Eu vi pastores entregando a igreja para prefeito. Prefeito, essa igreja é sua. Prefeito, esse povo é seu. Eu vi pastor levar Bolsonaro e a família para cima do púlpito e lá dizer assim, esse aqui é o homem que Deus chamou. E não foi só na minha igreja não, quase toda. Porque virou essa anarquia. Os evangélicos é de direita. Os católicos é de esquerda. Os espíritas é de esquerda. Os ateus é de esquerda. Mas isso é uma frescura sem tamanho. É de direita. Então, e eu vi um pastor dizendo para o prefeito aqui de São Paulo. Vou falar o nome, que eles têm uma mania desgraçada de vou processar. Vai processar. Vai. E lá em cima do pouco. O prefeito aqui ao lado, o prefeito, tá vendo aí? Essa igreja é sua. Esse povo é seu. E o povo, não apareceu. Ou se eu tivesse ali naquela igreja, eu me levantava e falou, ô, chega aí. Entrega você, rapaz. Que conversa é essa? O obreiro estava cheio de obreiro lá, não se levantou um. Por isso que eu saí de lá, gente. Não se levantou um. Eu tive uma reunião de obreiro uma vez, e o pastor criou um problema lá, porque queria fazer isso para a filha, para o filho, e pegando o dinheiro da igreja para fazer. Eu fui o único que me levantei. Falei, pastor, peraí. Não é o santo dia do Senhor? É para coisa santa, é para ela, dentro do. Não, isso aí para sua filha está errado. Seu filho está errado. Era uma família toda bagunçada, tá vendo? E os homens tudo. Eu fui o único que levantei. E depois todos se levantaram contra mim. Todos os obreiros. Teve um que às vezes foi fazer uma viagem, ele até disse, ó, ele vai viajar, eu não volto, vai bater o carro no caminho. Se levantou contra o gírio do Senhor. Ele já foi, ó. E eu tô aqui, ó. Idiota. Não tô batendo palma porque ele já foi mesmo. Eu também vou. Né? Quem vai se ver aqui pra semente? Ah, frescura. Tá com medo de morrer? Então não nasce. Então, dentro de uma crítica que me criticaram, porque eu falei isso. O Deus bíblico, ele só aparece depois da merda assim. Eu posso estar contrariando você que está assistindo, mas não leva a mão não. Faz uma análise. Não vai dentro da narrativa bíblica, do tradutor, do jeito que ele escreve, do jeito que ele coloca, para tu ouvir.
Um detalhezinho direitinho, vê. O Abel não tinha orientação nenhuma, Caim também não tinha. Por que ele só aparece depois que ele se torna um assassino? Por que não aparece antes dele assassinar o irmão? Qual é a lógica disso? Onde está a lógica disso? Aí fica aí um monte de pastores gritando em público, orando por Bolsonaro e a família. São a família, uma das mais ricas do planeta, do país, sem trabalhar. No Brasil, lá no Rio de Janeiro, sem trabalhar, buscando esse dinheiro aonde? Caindo do céu. Agora está aparecendo todos os podres da família. Antes dele se eleger a presidente, não apareceu nada. Não apareceu nada. Aí eu vejo aí pastores revoltados, em igreja, eu vi um. Vamos orar. Isso é injustiça. Isso é perseguição evangélica. Perseguindo a igreja. Oh, prender o homem que foi escolhido por Deus. Messias Bolsonaro. Oh, Jesus. Cambada de hipócritas. Se tu já chorou pelos 5 mil, é 5 mil, né? Ou é mais? Quantos mil judeus morreram? 5 milhões, né? 2, 5 milhões, sei lá. Esqueci. A minha mente não é tão idosa, né? Quantos milhões de judeus morreram? Cadê onde é que está? Esqueci quantos milhões de judeus foram mortos. Crianças. E olha o jeito que eles foram mortos. Sabe quem eram os judeus? É os hebreus. O judaísmo foi Adão que criou Abraão. Quando foi chamado lá, eles começaram a andar peringueiro lá na beira do Jordão, do Nilo, saindo ali de Ur, né? Do rio Eufrates, na beira do rio. Então era um grupo de pessoas, eram os hebreus. Abraão com aquele grupo de pessoas. Os hebreus tornaram os judeus. E era o povo que Deus tinha feito a promessa. Né? São os judeus. Aí Deus disse, mas isso aí é castigo de Deus, porque desobedeceram. Aí eu vi um infeliz de um pastor pregando um dia desse aí, que me deu uma sede de vômito. Olha o que esse livro vira. Olha você ficar fanático com esse livro vivo. Olha o perigo. Eu vi um idiota pregando aí no povo aí, e cheio de poder, falando mal daqui. Eu não sei por que todos esses pastores começam a gritar em público, é o povo vivo. Ele fala qualquer porcaria que ele falar, o povo. Isso não é mente cauterizada, não. Não tem condição de pensar. É demais, é demais. Eu vi um idiota pregando aí. E na mensagem dele dizia, você não se espante não. Que quando a igreja chegar lá no céu, quando a gente chegar lá, não vê o Hitler ao lado de Jesus. Entre Jesus e Deus, você não se espante não. Porque o Hitler foi uma ferramenta que Deus usou para castigar os putas. Eu vi um idiota desse pregando esse dia aí. Dando ensinamento dele. Chorou não, né? Sabe quantas crianças morreram ali? De frio, de fome, no sol quente, descalço, sem roupa. Quantas crianças, quantos velhos, quantas senhoras. Porque eles queriam matar fuzilado, primeiro fuzilamento. Aí teve outro que deu uma ideia, não, vamos matar os povos. Vamos fazer esse sofrimento. Fizeram experiência de moça.
te arrancando o útero da moça, fizeram experiência em jovem, cortando o pingolim para ver até quanto ele durava. Fizeram tudo isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Onde estava o Deus dele? Ele não estava vendo aquela desgraça. Aí hoje o cara está com uma dor de dente, dor de cabeça, aí passou orando por mim. Aí Deus vai resolver o problema daquele cara. Agora, durante tanta desgraça, ele não aparece. Vê esses idiotas nas televisões distribuindo bênção, resolvendo problema. Vem pra cá. Aí Deus vai resolver. E diante de uma desgraça dessa, mais de 6 milhões de judeus mortos. Choraram por esse. Sentiram isso? Não, né? Agora pelo Bolsonaro estão chorando. A igreja está orando pelo Bolsonaro. Isso aí, rapaz. Olha o que é, rapaz, o fanatismo. Olha o que é a religião. Olha a peste da religião. Tá vendo esse assassino que aconteceu no Rio de Janeiro? Mataram 100 e tantos lá. Incluindo os polícias, os bandidos, e quem não era, quem era, quem não era. Sabe o que eu vi? Deu vontade de vomitar. Mas numa igreja. O governador do Rio, lá na igreja, chegou na igreja, por se levantar e recebeu o louvor para a vida. Mata mais, mata mais. E diz, bandido tem que morrer. Nenhuma mãe daqueles bandidos que morreram criaram os filhos para aquilo. Tenho certeza que nenhuma, ela pode até ser bandida, mas ela não criou o filho para aquilo, para ser bandido. Ele só se tornou aquilo por quê? Porque não teve cuidado de alguém. Ela não pôde dar condições para os seus filhos, por quê? Porque o governo não deu condições para que ela desse condições. Mãe nenhuma queria meu filho aqui lá. E tem mãe vibrando, batendo pau porque o filho da outra morre. Se tem alguém culpado, é o governo. Que condições tem dado? Eu morei em favela, companheiro. Não criei meus filhos em favela, mas quando eu morei em favela, eu já tinha meus 2 filhos. Entendeu? Eu morei no meio de bandido, no meio de ladrão. Tá? Meus filhos não viraram ladrão. Alguém vai dizer, e por que aquelas mães não sei as condições, porque eu também vi muitas mães batendo para que os filhos não fossem, mas por falta de empenho. Às vezes uma mãe sozinha, com 3, 4 filhos, ela tem que trabalhar para cuidar do filho. Ela vai ganhar um salário ali que só dá para os meninos não morrer de fome. Às vezes o pai e a mãe trabalham para que os filhos não morram de fome. Ninguém vê isso. A Bíblia não vê isso. O Deus Bíblia não vê isso. Depois da desgraça, eu vi aplaudindo na igreja. Todo mundo de pé assim, oh, Deus misericórdia. E tem igreja vibrando. Bandido tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. Mas nem a Bíblia que ele diz que é a base de fé dele, se respeita. Eu falei com o pastor esse dia, ficou orgulhoso comigo, eu quero que ele se lasque. Eu falei para ele, nem a Bíblia seja respeito. Porque a Bíblia diz o seguinte, que bandido bom não é morto, é convertido. Jesus deu esse exemplo, não é que está escrito lá na Bíblia? Jesus deu esse exemplo. Bandido se arrependeu. Ô senhor, a gente está aqui querendo merecer, mas tu não. Tu lembra-te de mim. Eu me arrependo. O outro não. O outro criticou, mas o que? Ele não falou para os dois. Ele falou, hoje mesmo os dois estão comigo para isso. Falou? Não. Como foi que ele falou? Está arrependido. Hoje mesmo estarás comigo para isso. Bandido bom é bandido arrependido, não morto. Nem a Bíblia vocês, que diz que é a base de fé de vocês.
Ah, vamos cantar caneco. Pra cima de mim. Quantos judeus exterminados? Quantos milhões de judeus exterminados? Não vi ninguém chorando pelos judeus. Agora estão chorando por Bolsonaro. Gente, se liberta. Esse livro Bíblia é o livro mais perigoso que tem. Eu vi essa frase de um senhor, falou para mim, eu tinha uns 14 anos. Eu fui evangelizar, peguei um livrinho, naquela época eu li um livro de São Mateus, tinha Mateus, Marcos, Lucas e João. Não foi João, peguei um livrinho de João, sempre eu pegava por causa do meu nome é João, e fui evangelizado e entreguei um livrinho daquele para um senhor, um casal de velho, que era um andarilho, como fosse hoje era um morador de rua. E eu fui evangelizar para ele, fui dar a escolha para ele. O senhor crê na Bíblia? O senhor crê em Jesus, em Deus, Jesus Cristo salva? Entreguei o livrinho para ele, ele pegou o livrinho e olhou para mim. Até hoje, rapaz, há muitos anos atrás, muitos anos não, alguns anos, e parece que estava vendo o olhar daquele velho. Quando ele pegou o livrinho, olhou para mim e disse, como que quer dizer? Está iludido. Parece que está ouvindo. Ele não falou nada, mas no olhar dele, está dizendo assim, te juro que eu pensava, parece que eu li aquilo. E ele pegou o livrinho, guardou o livrinho, com toda a educação. Tá bom, muito obrigado. Mas eu posso te falar uma coisa? Ele falando para mim. Eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, cuidado com esse livro Bíblia. Na época ele chamava o livro da capa preta. Toma cuidado com o livro da capa preta. Esse livro é mais perigoso do planeta. Esse livro vai estragar o planeta. É muito perigoso, toma cuidado. Falou isso e foi embora. Eu fiquei naquela época, falei, o quê? Falando mal da Bíblia, falando do Senhor? Deu vontade de sair até dele, dar um mão nele. Conversa, velho. Ai, velho. No olhar dele, parece que quando ele pegou, parece que eu estava. Oi, tá iludido. E estava iludido mesmo. Esse livro é muito perigoso, gente. Eu conheci um senhor, eu vou falar de quem, porque tem pessoas também que conheciam esse senhor. Ele quase mata os filhos. Quando ele ia castigar os filhos, gente, uma vez ele deu uma surra tão grande no filho, que as outras irmãs pegaram mim e foram dar um banho de água de sangue. Eu tomei uma surra da minha mãe uma vez, eu fiquei mais de 15 dias na samura do sal. Sabe por quê? Por causa desse desgraçado desse livro dele. Castigai o vosso filho com vara de ferro. Castigai. Crescendo ele. Não está escrito. Mas a pessoa vai ler aquilo, sem nenhuma noção. Não é maldade, é genuinidade. Ela se mata o filho, a sua filha. Por causa de quê? Por causa de uma besteira assim. Esse livro é perigoso. Quantas mulheres hoje estão sofrendo com o marido, com um cara que é mau, sabe? Um cara que não vale pipoca nenhuma. Mas é casada, ela está na igreja. Se ela separar, ela não pode casar. Ela tem que se lascar com ele até o fim da vida ou ficar até o fim da vida sozinha com os filhos. Porque a maioria que eu vejo por aí é a mulher com os filhos. É difícil ver um homem com uma repa de filho também. É difícil. E quanta mulher está sofrendo? Porque a Bíblia diz que não pode. Casou, minha amiga, se lascou. Aí o outro lê lá, mas Jesus dizendo, o Moisés deu uma carta de volta por causa da ignorância. Aí o povo disse que não. Eu não. Enquanto não só mulheres, tem homens também. A mulher trai. E a Bíblia diz assim, só for pelo ato adultério, né?
Só pode separar se for pelo outro do teto. Só que o cara, mas tem que se lascar. Se for para o ensinamento dele, os 10 mandamentos, não matarás. Tem gente matando só com força. Então, pessoal, esse canal Voltando à Caverna, estou revelando aonde o Estado sai daí. Interessante que tem um hinos que você escuta, mas que ele fica, sabe? Tem até uma melodia. É muito querido. Mas, pessoal, esse vídeo Voltando à Caverna, e esse assunto que eu quis trazer para vocês, a se libertar. E tanta coisa que a Bíblia faz, ninguém se sente mais quando Bolsonaro é mais Bolsonaro. A política entrou dentro da igreja e virou um chapéu. Virou um chapéu. E eu, dentro desse comentário que eu vi, pessoas dizendo que eu vou pro inferno, porque eu falei que o Deus Bíblia, ele só aparece depois da minha frente. Olha, depois que esse número de judeus foram mortos, crianças em cama de gás, outros de fome, você vê os caras só o curioso de fome. Tem hora que eu fico pensando nas mulheres é muito numerosa. Tem hora que eu fico pensando, eu vejo a minha esposa, minha filha, nos dias dela, como sofre. A dificuldade. E essas mulheres judeias lá em Gaza, tudo junto no lugar lá. Ninguém pensa nisso, ninguém chorou por isso. Agora pro Bolsonaro, estou chorando. Bolsonaro. E eu fico. Como tem gente, só Jesus na calça. Levanta, vai agir, Jesus em calça. Jesus não está nem aí. Eu vou encerrar por aqui. Já comecei mesmo, sabe? Eu que vivi no ministério, sabe o que é isso? Racismo? Racismo? Dentro da igreja é um pau pior. Eu vi o pastor pregando assim, porque disse que um obreiro foi pedir para ele autorização para pintar a igreja, fazer uma parede de preto. E ele falou, o que, rapaz? Preto é maldição. Não, preto é um capeta. E é o Vaticano falou a verdade. Que eu vi aqui em São Paulo, tem uma igreja do Satã. Não sei se vocês já viram. Não lembro o nome da rua lá, mas eu passei de frente e a turma falava e não acreditava. E eu passei lá assim, a igreja do Satã, do diabo, do capeta. Ela é toda pintada de branco. Mas nem ela é pintada de preto. E eu vi um pastor pregando, disse que o preto tudo é maldito, porque Noé amaldiçoou o cã lá, e o cã é do continente africano lá, diz que preto tudo é maldito. Dentro da igreja é racista. O Calvino prega e ensinou predestinação. Olha a merda da porra, me desculpa, não é por aí não. Olha o que é predestinação. Diz que a pessoa já nasceu para ser estuprador. A menina já nasceu para ser estuprador. Olha o que é predestinação. O Calvino prega isso. E olha,
Eu acredito que o Evangelho, tudo eles pregam isso, predestinação. Eles estão nem aí com. É verdade. Nasceu predestinado por aquilo. Tanto é que eles pregam e ensinam a respeito de Jacó e Isaú. Diz que amou a Jacó e rejeitou Isaú. Jacó é meu filho, Isaú não presta, é do capeta. Então veja o propósito do Deus bíblico. Colocando dois filhos desse jeito na barriga de uma mulher. Ele foi ele que colocou. E os dois começaram a brigarem pelo direito de primogenitura, pelo direito de ser bendito, ser abençoado. E o outro não. Diz que os dois entraram na porrada, na barriga da mãe. Na porrada mesmo. A mãe acordava com os dois brigando. Na hora. Quando ela não aguentou mais, foi orar. Senhor, me mata, eu quero morrer. Não dá, porque os dois estão agarrados na porrada na boca, na barriga da mãe. Aí disse que o Senhor falou para ela, Rebeca, é duas nações no vento, você vai ter que pôr isso para fora. Na hora de nascer, disse que Jacó catou no mocotó do Isaú, não queria sair de jeito nenhum. Foi uma luta. Já pensou o sofrimento dessa mulher? Eu tive umas críticas também anterior, porque eu falei que a Bíblia só esculacha com a mulher. E eu mostrei lá. Para todo lado é esculachando, não homem não. Mas com a mulher, esculacha para todo lado. E Paulo acaba de esculachar quando Paulo está ensinando lá em Corinto. Ele falou, as mulheres aprendem em casa de marido. Aqui na igreja fica calado. Cheio de direito, Paulo. E até hoje, os caras mantêm. Muito obrigado a você que chegou até aqui no vídeo. Fico muito feliz. Se for possível, dá um like para mim. Se inscreve. Faz um comentário lá. Ô, velho, é assim, faz um comentário. Traz sua experiência, que a experiência pode salvar alguém. Alguém ficar preso nesse vídeo, na igreja, como eu fiquei muitos anos. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, direto, não dava atenção para meus filhos, não vi meus filhos crescer, não ajudei minha esposa, porque eu não tinha tempo para trabalhar a igreja, O que a igreja me deu? Quando eu cheguei na velhice, eu recebi um pé no rabo que dói até hoje. Eu tinha um irmão que sempre falava para mim, rapaz, larga muito isso. Larga muito isso, tá feito desse. Eu ficava meio assim com ele, sabe? Hoje esse irmão está bem melhor do que eu acho que mais. Não terminei a palavra não, né? Eu acho que o mais ferrado foi eu. Meu irmão está tudo bem. Porque ninguém se envolveu com tanto negócio dele. Minhas irmãs é tudo professor. Até meu irmão caçula é professor. Bem melhor do que eu. Eu agradeço que formei meus filhos. Agradeço a minha esposa. Mulher virtuosa, minha esposa. Se fosse uma outra qualquer, coitado do meu filho. Porque eu me joguei no negócio do ministério de Deus. E o Deus bíblico, o que ele me deu até hoje? Aí tem gente, mas eu recompensa lá, não quero recompensa lá não. Pode ficar com a recompensa. Eu só venho aqui, rapaz, sei lá o que é do outro lado. Isso é conversa bíblica, que escreveram aquele lá. Quem estava lá junto com Abraão, a história que a Bíblia diz que Abraão escutou aqui foi entre as folhas de papel, aceita tudo. O que tem de comprovação, o que tem na arqueologia. Desculpa a minha indignação, mas agora sai da caverna. Sai da caverna. Fé, mas nem a Bíblia sabe explicar o que é fé. Eu tenho fé nisso, eu creio nisso. Tchau, tchau. Muito obrigado por você ter até o fim. Desejo uma ótima semana, até segunda-feira.
Durante a semana a gente vai fazer mais. Vou fazer uma pesquisa daqui de lá e dentro dos comentários, se esse vídeo tiver nos comentários, a gente faz outro vídeo. Você quer que eu passe um vídeo dentro do que você está ouvindo? Faz um comentário. Valeu? Muito obrigado mesmo. De coração. Fico agradecido a todos que ficaram aqui comigo até essa hora. E eu quero dizer para ti, sai da casal. Sai de negócio de fé, Bíblia, igreja, pastor, bispo, apóstolo, não vai acabar de mentirosa. Só eles se dão bem. Se você crê em Deus, creia. Creia. Tem uma parte bíblica que eu vou te aconselhar a ler. E serve. Não diz se tu quer falar com teu Deus, vai pro teu quarto, tranca. Pede aí. Quem sabe tu recebe. Agora tu ficar no pé desses caras, fica. Sai da cabeça.